O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas testemunhas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja faz memória hoje de Santa Clara de Assis, uma santa muito importante para a história da igreja, muito famosa e muito querida também, né? Santa Clara foi uma grande companheira e discípula de São Francisco de Assis, no século XIII, na Itália, num momento muito difícil da vida da igreja, tanto por guerras, perseguições, mas também pela perca da essência, né, do Cristo. A religião muitas vezes tromba dentro de nós com os nossos apegos. E o ser humano, com muita facilidade, ele se fecha, né, diante de Deus e passa a querer usar Deus. Então, desde sempre, nós temos essa situação dentro da igreja. As pessoas gostam de religião, mas não gostam de Deus, né? Elas gostam de ritos, preceitos, mas elas não gostam de Jesus. Então, essa participação e essa convivência com a religião de um modo que não me afete. Eu não vim para ouvir isso, é algo que acontece lá, eu assisto aqui, e em troca disso, Deus vai me fazer uns favorzinhos, né? E quando a fé é assim, a gente às vezes vai para os piores pecados possíveis. Ponto 1. Ponto 2. A gente meio que vai matando a fé, o vigor da fé em nós, nos outros, e a própria igreja vai secando. Então, São Francisco de Assis teve uma grande experiência com Jesus, e, sobretudo, ele entendeu Jesus e desejou Jesus como na imagem, né, do Cristo pobre. Foi assim que São Francisco se decidiu a seguir a Cristo. Pelo desprendimento total de títulos, de dinheiro, de honrarias humanas, né? E nesse caminho, ele levou junto Santa Clara. Clara, desde menininha, desde muito cedo, junto com ser extremamente linda, muito rica, também era muito virtuosa. E ela sempre teve o desejo de se consagrar a Deus, mas a ela estava destinado o casamento, né? Moça muito rica, muito bonita, muitos pretendentes. E naquele tempo onde determinados tipos de casamento eram feitos também para aumentar posses, ducados e reinados e coisas assim, Clara era destinada a um casamento, a um bom casamento nesse sentido, né? Mas ela sempre teve esse desejo de se consagrar totalmente a Deus. E com a experiência religiosa de São Francisco de Assis e todo o movimento que Francisco causa na cidade de Assis, que vai bem registrado nos livros e nos filmes que tem no YouTube, que tem gratuito e tudo mais para assistir, Clara é a primeira das mulheres a fazer a vida que São Francisco de Assis se decide fazer. Não sem, né, ter que enfrentar muita resistência de sua família,
dos irmãos, dos primos, do pai, enfim, de todo mundo, né? Que queriam outro caminho para ela, que achavam aquilo que ela fazia uma grande loucura, que morriam de dó dela. Muitas vezes a pessoa, quando recebe a vocação, junto com a vocação dos outros, ela recebe um profundo sentimento de dó, né? Ai, coitada da menina. Ai, meu Deus, né? E como é desanimador, às vezes, dentro da igreja. As pessoas, eu acho muito interessante isso. A mulherada vive para reclamar de marido. País que vive. Para reclamar dos maridos, né? Cuidado com as cabeças balançando aí, que vocês entregam as coisas. Ela vive para reclamar do marido, né? Vive para rezar pela conversão do marido. Se um quer ser padre, coitado, devia casar. Se a menina quer ser freira, tadinha, não vai casar. Mas a senhora vive para sofrer, quer companheiro para isso, é isso? Não quer ir sozinha na cruz? Então aquele medo, né, de que Clara estava fazendo uma grande loucura, uma grande bobeira. E ela então precisou fugir de casa, né, num domingo de Ramos, daquele ano em que ela faz isso, é domingo de Ramos, que ela foge de casa para ir ao encontro dos primeiros frades, né? E ela sozinha, como mulher, naquela madrugada vai fazer isso. E por algumas vezes a família dela foi buscar ela de volta à força e com ameaças, né? Porque não aceitavam. A vida de São Francisco de Assis realmente foi muito profética e muito radical, sobretudo nos inícios, né? Então dá de entender também, né? O medo, meu Deus, uma menina tão novinha, né? Uma porcelaninha dessa vai fazer algo assim. Mas ela foi uma grande guerreira. E um dia, ela já como religiosa, né? A família dela invade tudo lá para buscar ela de volta. E então ela faz algo que para a época era impensável. Ela sobe no presbitério da igreja. O presbitério é o lugar onde tem o altar. E se agarra no altar. E agarrada no altar, ela tira o véu da cabeça. E ela estava com o cabelo cortado, né? Como do padre aqui, baixinho. E ela tinha os cabelos, né, lá embaixo, coisa mais linda do mundo, que é um gesto de consagração a Deus. E diante daquela cena de ninguém poder tocar no altar, e desse gesto de consagração, de ter cortado aqueles cabelos lindos e maravilhosos, né, a família dela então entende que não tinha mais jeito, e que ela devia ficar então por ali e seguir com sua vida religiosa. E ela então segue em frente, e aí então muitas moças também de alta da nobreza, mas também outras muito simples, vão seguir o exemplo de Santa Clara. E então com Santa Clara, a vida franciscana também se estende às mulheres. Mas diferente de São Francisco de Assis, que começa uma vida religiosa profundamente também missionária no meio das pessoas, Clara é chamada à vida de contemplação, né? Uma vida de clausura, sobretudo. E ela segue essa vida e se santificou por demais, né? Foi realmente uma grande santa, de grandes portentos, de grandes milagres ao redor dela. É uma santa, foi a santa de mais rápida canonização na igreja, tamanha santidade, fama de santidade com que morre. Ela morre já, com coisa de um ano já estava canonizada, porque foi uma santa gigantesca e que ensinou muita coisa. Não escreveu muito, mas o suficiente nos seus escritos, que é fácil de achar. As cartas e os escritos de Santa Clara em livros, editoras, internet, tem tudo isso. Uma mulher de profunda santidade, de profundo amor a Deus, ao próximo e à igreja. Ela muito logo começa a ter a saúde fragilizada, prejudicada, não só porque tinha já uma saúde frágil, descobre que tem uma saúde frágil, mas também pela austeridade de vida que ela viveu. E ela ofereceu isso sempre, né, em favor da igreja e da reconstrução da igreja. E São Francisco de Assis, quando teve o seu encontro com Jesus, quando ele começou um processo de conversão, ele começou a ir a rezar numa igrejinha, numa capelinha, na igreja de São Damião, que estava toda quebrada, muito feia estava a igreja, com lugares caindo e tudo. E numa vigília, sozinho rezando, o Cristo crucificado falou com ele de modo claro e audível, dizendo: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, como tu vês, ela está em ruína. E São Francisco, na sua simplicidade e na sua humildade, ele falou: bom,
Jesus está pedindo para eu reconstruir essa igreja, né? E ele começa então a trabalhar de pedreiro naquela igreja, né? Para reconstruir a igrejinha de São Damião. Mas aquela voz de Cristo, ele próprio vai entender depois que é bem outra coisa. O reconstrói a igreja foi a partir de São Francisco de Assis que aconteceram muitas conversões e muitas mudanças dentro da própria igreja. Então Clara tinha um profundo amor à igreja, a esposa de Cristo, e entendeu que na vida religiosa, a consagração que se faz a Deus visibiliza na terra a igreja esposa, né? A igreja é a esposa de Cristo, e o Cristo é o esposo da sua igreja. Como é que a gente enxerga isso, para isso não ser só uma teoria? Isso precisa ser algo que existe. Na vida religiosa consagrada, os consagrados expressam um matrimônio espiritual. Esse é um dos, não só, mas esse é o motivo teológico pelo qual o padre não casa, porque o padre visibiliza o Cristo esposo. E quantas mulheres pode ter? Uma só. Então eu já tenho a minha, não posso ter outra. Isso precisa ser visibilizado pelo sacramento. E a igreja, que é a esposa de Cristo, precisa ter o Cristo por esposo. E onde é que isso é visibilizado? Naquelas que se consagram ao esposo. Portanto, Clara foi uma moça, e morreu com certa idade, ela viveu bastante. Foi uma moça e uma mulher de alma esponsal pelo Cristo pobre. Mas ela vai encontrar esse Cristo pobre que São Francisco encontra nos de rua, nos leprosos. Ela, por chamado de Deus, vai encontrar essa pobreza do Cristo e se devotar a isso muito mais e também, né, na Eucaristia. Porque na Eucaristia Jesus é o quê? É pobre. Nós o revestimos de dignidade, de alguma riqueza, pelo material que usamos, pelas coisas com as quais nós o rodeamos. Mas Jesus na Eucaristia, ele é pobre. Farinha e água não é riqueza, né? É o pão, é a pobreza de Cristo na Eucaristia, é o lava-pés de Cristo. Então foi uma mulher de profunda adoração e contemplação do Cristo pobre no sacramento. De rico que era, diz Paulo, se fez pobre para nos enriquecer. E isso, sobretudo, sob maneira na Eucaristia, que é a síntese dos sacramentos que a gente vive. O batismo, que é a expressão do amor maior de Jesus por nós na cruz. Tudo isso está na Eucaristia. E Santa Clara ficou muito conhecida e registrada na história, na grande maioria das imagens, com esse gesto, ela carregando um ostensóriozinho, Jesus Eucarístico na mão. Porque entre tantos milagres e prodígios que Deus fez nela e através dela, honrando a sua santidade, um deles, e talvez o mais famoso, porque muito importante também, foi o dia em que Assis havia sido invadida pelos sarracenos, nas guerras todas que haviam na época, né? Dos muçulmanos, dos turcos, dos cristãos, enfim. Assis foi invadida e foi destruída, queimada. E os sarracenos vinham em direção então ao mosteiro das irmãs, e Clara, ainda viva, estava lá. E eles, por onde passavam, matavam, estupravam, tacavam fogo, era a destruição, né, mesmo. E Clara, muito doente, acamada, é levada pelas irmãs até a porta do mosteiro. E ela leva então a Eucaristia do sacrário até o mosteiro, coloca, né, no ostensóriozinho, vai até as portas do mosteiro e lá vem o exército dos sarracenos que já tinha destruído a cidade subindo, né? Para matar as irmãs, tacar fogo em tudo e antes disso fazer bastante coisa. Ela então pega o ostensório e reza, ela faz uma prece, ela faz uma bênção sobre a cidade e sobre os inimigos que vêm, né? Porque Deus tinha dito a ela que pela força da presença do Santíssimo Sacramento, nenhum inimigo iria tocar nas irmãs que estavam com ela. E ao fazer essa bênção, isso está registrado até hoje, inclusive nas atas, nos documentos históricos da cidade de Assis, que é uma cidade secular, né, de séculos, porque isso foi fato do dia, da época. Sobretudo os sarracenos começam a ver na porta daquele mosteiro uma luz que começa a brilhar e ficar grande. Tão grande que aqueles homens que já tinham feito tudo isso começam a gritar, se dispersar, se confundir,
porque não conseguem olhar em direção à porta do mosteiro que estava lá em cima, de tamanha luz que havia ali, e começam a gritar de medo e pavor, dizendo: o sol desceu na terra, Deus é com eles. E saem correndo desesperados, assustados e com medo de um castigo divino, porque o sol desceu na terra. Era como se o sol estivesse na frente daquela casa religiosa, e eles então vão embora, não só do mosteiro, como vão embora da cidade e se dispersam todos, pela força do Santíssimo Sacramento. Uma mulher profundamente eucarística, da missa, né? Mas também da adoração, do Cristo, sol nascente, né? Do sol que veio nos visitar em Cristo, mas que está presente no Santíssimo da Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, quando nós o comungamos, mas quando nós o adoramos e reconhecemos a pobreza do Cristo sacramentado, que nos enriquece, que nos protege, né? E Santa Clara também é padroeira da televisão, porque ela teve 2 momentos na vida dela. Um foi também doente, ela queria muito participar da missa do Natal e não pôde, por questão de saúde, não era viável que ela fosse até a igreja para participar da missa. Então ela fica sozinha no mosteiro, ela obriga que nenhuma irmã ficasse com ela, perdesse, né, a missa por causa dela, que ela ia se virar sozinha, mas que fosse. Mas aquilo partiu o coração dela, né? Uma missa solene, missa de Natal, e ela ficar em casa, na cama ali, sozinha, né? Então eis que, quando as irmãs voltam felizes, e meio que sem jeito de falar da beleza da missa perto dela, porque ela queria tanto ter ido, então é igual colocar doce na boca da criança e tirar, né? Não conta ou não conta que foi bonita a missa? Elas começam a falar um pouquinho, e Clara começa a falar da missa, e todo mundo: mas como assim você sabe disso, sabe daquilo? Não, eu vi a missa, porque na parede do quarto se abriu uma grande tela, ela da cama, como que, e você veja, isso nos anos 1200 e pouco, ela não tinha nem referencial para entender o que estava acontecendo com ela, né? Ela simplesmente viu, como se ela estivesse no meio da igreja, pessoas, todo mundo estava sentado, quem foi o padre, tudo que aconteceu, tudo que teve naquela missa. Ela assistiu tudo, né? E depois também no dia da morte de São Francisco, quando ela vê a morte, ela presencia a morte de São Francisco, os frades ao seu redor, também lá dentro do seu mosteiro, porque era clausura, ela também não poderia sair, né? Mas ela presencia. Então ficou Santa Clara também, claro, nos nossos tempos, depois de inventarem a televisão, né? Como padroeira das telas todas. Então quem sabe a gente pudesse pedir também a Santa Clara, né? Que santificasse as nossas telas e os nossos olhares, o que andamos assistindo nas nossas telas, né? Porque Jesus diz que o olho é a janela da alma. Se o teu olho for bom, se o teu olho for são, todo o teu ser terá luz, todo o teu ser será bom, né? Então que Santa Clara santifique também as nossas telinhas ou telonas, né? E as janelas da nossa alma, que são os nossos olhos, para que aquilo que a gente vê nos leve a enxergar muito mais Deus do que outras coisas que às vezes se apresentam diante dos nossos olhos ou a gente busca, né? E Santa Clara foi uma mulher de profunda paz, como São Francisco, né? 2 almas muito pacificadas, irmão de todos. E o Evangelho de hoje então vai nos dizer: se o teu irmão pecar contra você, vai corrigi-lo, mas a sós contigo. E aqui Jesus coloca um preceito dizendo que eu devo e posso, e muitas vezes estou no dever e no direito e no dever, de corrigir o meu próximo, de chamar ele no canto e falar umas coisas para ele, né? E colocar uns pingos no i. Mas aí Jesus diz: faz isso a sós com ele. Não te ouviu? Chama 2 ou 3 para ser testemunha disso. Mas a sós. Porque o que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos? Quando alguém erra contra mim, quando alguém peca contra mim, contra você, a grande tentação da nossa vida é dividir com os outros o nosso ódio, é dividir com os outros a nossa mágoa, é dividir com os outros a nossa experiência negativa com a pessoa. Tem gente que parece que sai por ruas e casas e celulares, querendo angariar inimigo para o seu inimigo. Então, se alguém me peca contra mim,
Eu posso corrigir? Posso, às vezes devo, até por caridade cristã, porque o que você está fazendo contra mim também é pecado contra o próprio Deus. Mas Jesus diz, faz isso sozinho, se não funcionar só com 2 ou 3, por quê? A pessoa, apesar de pecar, tem ainda direito à boa fama e ao afeto dos outros para com os quais ela não pecou. A gente precisa entender isso. Então o primo pisa na bola comigo. Falou umas coisas de mim, não gostei do que eu estou sabendo, ou sei lá, falhou comigo em algo, me deixou na mão, enfim. Eu fico tão magoado, tão bravo, que agora eu quero que todo mundo olhe para o primo e sinta o primo, enxergue o primo como eu estou sentindo e enxergando. E aí esse pecado agora é meu. Porque ele continua tendo o direito de ser admirado pelos outros, querido pelos outros, porque com os outros o primo não pecou como pecou contra mim. Ele pisou na bola comigo, não pisou na bola com a senhora. Então a senhora continue fã do primo. Esse problema é comigo, esse problema é meu, não tem que ser de todo mundo. A gente cai muito fácil no justiçamento. É um justiçamento social ou familiar que a gente faz. Pecou contra mim? Gente, vocês estão sabendo o que o primo fez contra mim? Vocês estão sabendo o que o primo falou? Gente, é uma história que eu estou contando, tá? Meu palmeirense preferido. Pronto, é só uma história. Só uma história. Tá. Voltemos para a história, então. Que é só uma história. A gente faz um justiçamento social, familiar. Ele continua tendo o direito de ser bem visto e bem quisto para com e em relação às pessoas com as quais ele angariou e ganhou isso. Eu não gosto dele, mas você tem o direito de gostar, ele deve ter sido bom com você, ele foi ruim comigo. Isso é um problema meu, e eu resolvo com ele, 2 ou 3, não são nas mesas por aí. Conversa e resolve com o primo, para ganhar o teu irmão. Só que esse evangelho aqui também vai nos ajudando a entender algumas coisas. O que é esse tal do pecou contra ti? Porque Jesus está nos dando o direito e a missão de corrigir as pessoas. Vai corrigir teu irmão. Mas a respeito de quais assuntos então nós deveríamos nos doer e talvez até mesmo corrigir o irmão? Para a gente não virar pessoa picuenta, pessoa palpiteira, que sai dando palpite na vida dos outros, né? E entrando em situação que não é da nossa alçada. Primeiro, se o teu irmão pecou contra você, então, é comigo a história ou não é comigo a história? Porque se não é comigo a história, não é comigo a história. Tem que ser comigo, contra ti. E aí Jesus vai dizer, se ele não te escuta, chama 2 ou 3, uma ou duas, né? Não é nem 2 ou 3 não, 1 ou 2 pessoas para ser testemunha disso. Portanto, tem que ser algo digno de envolver outras pessoas. Está todo mundo tão ocupado, né? Está todo mundo já com tanto problema e tanta situação. Eu só posso chamar alguém para vir ser testemunha da minha querela com o primo, se de fato isso é digno de envolver outra pessoa. Aqui já tem um filtro. Aqui a gente já vai vendo que muitas das nossas questõezinhas não valem o tempo da outra pessoa. Né? Às vezes a gente está cheio de coisas, um com os outros. Mas que se eu tivesse que envolver 1 ou 2 testemunhas, não é nem coisa de alguém testemunhar. Então, só aí a gente já elimina 70% das correções que a gente acha que devia fazer na vida alheia. O que mais vai dizer? Não ouviu mesmo assim? Dize-o à igreja. Se nem a igreja ele escuta, então que ele seja tratado como um pagão ou um pecador público. Opa, então pera lá. Significa então que a minha questão com o primo e padre, padre e primo, tem que ser algo sobre a qual a igreja tem o que dizer. Tem que ser algo sobre o qual a igreja teria o que falar, a Bíblia teria o que dizer. Pronto, aqui a gente já eliminou mais um tantão de coisa, hein? Sim ou não? Dize-o à igreja. Que tipo de assunto a gente pode dizer ou querer se aconselhar, perguntar à igreja, ao padre? Que tipo de assunto o primo fez contra mim, que se ele não mudar, não entender, ele é pecador público e pagão? E é engraçado como a gente trata como amigo querido e chama para padrinho e não desgruda.
Como a gente trata como príncipe e princesa os pecadores públicos e pagãos, que vivem do jeito que o diabo gosta. Mas como sabem fazer uma carne e gelar uma cerveja, a gente não fica sem. Vota em quem eu voto, torce para quem eu torço no futebol, é parceiro, é irmão. Aí dentro da igreja, com pessoas que caminham na mesma fé que nós caminhamos, que creem no que cremos. Quando a pessoa peca contra mim, um pecadinho que nem de longe faz dela ser um pagão ou um pecador público, a gente trata o irmão da gente, que pecou porque tem o sangue mais quente, porque é meio ignorante, porque é meia lesadinha, ela é meia lenta, tem uma língua meia grande. A gente pega o pecadinho e faz o que com o pecadinho? Escracha, esculacha, distancia, eu não vou mais, eu não aperto a mão, eu não dou paz de Cristo, eu não comungo naquela fila. Em que missa ele vai ou ela vai para eu ir na outra? É ou não é? Saio derramando a minha mágoa na mesa dos outros, por causa de um pecado que existe. Eu não vou dizer que você... Mas isso aí faz dele um pecador público, um pagão? Não, mas a gente trata como se fosse. Só que aí os pecadores públicos mesmo, os pagãos mesmo, que vivem no pecado de costas para Deus, trabalhando muito mais para os sarracenos do que para a igreja, a gente convive, come, bebe, protege, defende. É ou não é verdade? Tem algo de muito errado na cabeça de muitas pessoas dentro da igreja, que tratam como assim, ó, traz para dentro, é o queridão, é o fechamento, é o parça, é o amigo, é a comadre. Vive igual pagã. Vive igual pagã. E irmãos nossos, por causa de um nada e por causa de coisas que não vale a hora marcada com o padre, a gente trata na dureza como se fosse um pagão e um pecador público. Portanto, é o que Jesus está dizendo. Essas correções fraternas e tudo mais são em relação a coisas muito úteis e concretas, porque para eu passar a tratar o primo e considerá-lo, uma vez que ele não me ouviu, não ouviu a mim e o amigo em comum que eu coloquei na história, não ouviu a mim e o amigo, não ouviu a doutrina, não ouviu talvez até o padre, o senhor não dá um conselho para ele, não ouviu. Para eu dizer é que o primo é um pagão, primo é pecador público. A respeito de quais assuntos alguém pode acabar merecendo ganhar um adesivo tão feio como esse? Pagão, pecador público. Tem que ser coisa muito grave, minha gente. Tem que ser coisa muito feia. Tem que ser coisa muito perigosa à salvação da própria alma. Olha como muitas vezes a gente vive do avesso. Vou repetir, dizer de novo a mesma coisa, só para reafirmar. Quantas vezes o irmão peca contra mim, mas não é coisa que valha ser tratado como pagão ou pecador público, e a gente sentencia num pecadinho, num qualquer coisinha, o outro como pagão, como pecador público, e quer que todo mundo o trate e o olhe assim. A gente sabe que o nosso coração não está correto em relação a uma pessoa, quando, sobretudo, essa pessoa é elogiada, e a gente não aguenta deixar o elogio ser só elogio. Então ainda estou falando do primo e é só uma história. Estou eu em determinado lugar, com determinadas pessoas, primo não está, estou lá, e alguém fala bem de primo. Ah, mas o primo gente boa, e eu estou ali, aí eu preciso soltar algo do tipo, vem aqui, deixa quieto, cala-te boca. Ué, o que foi? Não, eu vou pecar. Bom, pronto, eu já sei que o meu coração não está limpo, não está curado, e aí talvez então eu precise conversar com ele. Isso aqui é um baita exame, não tem um exame do Covid? Assim como aquele palitinho não erra, isso aqui também não erra. Estou em algum lugar, estão falando bem do primo, alguém mencionou positivamente o nome dele, a pessoa dele, aí eu não aguento, eu preciso que todos aqui saibam o que primo fez, falou, sei lá o que aconteceu comigo. Bom, então está na hora de eu ir conversar com o primo, porque agora o pecado está sendo meu. Qual é o pecado? As pessoas que estão falando bem dele
tem o direito de falar bem dele e ele tem o direito de ser elogiado por elas, porque o problema dele foi comigo, não foi com elas. E eu não sou juiz do mundo, da história e nem dele. Eu não posso sentenciar ele. Então aqui a gente vai entendendo como a gente pode melhorar os nossos relacionamentos em situações grandes, em situações graves, ou quando não está cabendo mais dentro de mim e eu estou roubando a boa fama que a pessoa com mérito adquiriu nos outros, né? E aí por que tudo isso? Jesus vai dizer, em verdade eu vos digo, é que Jesus vai começar a falar da oração. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Portanto, ai de nós e ai de quem peca contra o outro, a ponto de, nesse pecado, estar em descomunhão e desobediência contra a igreja que nos liga terra e céu e terra. Quando Jesus disse ali, olha, se nem a igreja ele escuta, é pagão, porque tudo que vocês, os apóstolos, ligam, está ligado, desliga, está desligado. Então, meus irmãos, a gente precisa olhar para a nossa vida, porque talvez hoje tenha alguém querendo me corrigir você, a respeito de situações que estão nos desligando da igreja. Ai de quem está desligado da igreja. Jesus está falando. O que vocês, os apóstolos, ligam na terra, liga no céu. E quantas vezes a gente se desliga na igreja porque o nosso coração está ferido e machucado? A gente precisa ir atrás de resolver isso então. Quantas pessoas se desligaram e se desligam, ou tristemente se desligarão daqui para frente, algum dia da vida, da igreja, porque sentem que o outro errou com ela. Não é assim? Como é difícil quando a gente às vezes se depara, não sei, com uma injustiça, um contra-testemunho, uma decepção. Aí quem paga a conta é Deus. É isso aí que eu acho interessante também, né? Quem paga a conta é Deus. A gente precisa entender isso. Eu tenho um problema com o irmão, não tenho problema com o pai. Não é assim? Mas geralmente quem paga a conta de briga entre irmão é o pai. Teve dia dos pais, domingo. Quantas famílias não conseguem se reunir? Porque os filhos amam de paixão o pai, mas um é brigado com o outro. Você vai? Então não vou. Quem pagou a conta da briga dos irmãos foi o pai no domingo, que não pôde ter os filhos, que não se conversa. Com Deus é a mesma coisa. Deus é a mesma coisa. Eu e o primo, que é só uma história, temos um entreveiro. Sobra para quem? Sobra para Deus. Eu e o primo temos uma briga, Deus nunca mais vê o primo. Deus nunca mais vê o Mário. Mas que história é essa? Vocês se resolvam aí, para não se desligar daquilo que de fato a gente tem que estar ligado. Deus, Cristo, a igreja, que nos liga no sacramento, sobretudo na Eucaristia. Quantas pessoas se desligaram, porque são melindrosas, mimadinhas. Você já reparou? Quantas vezes isso já te aconteceu? De uma pessoa se explicar, se justificar o porquê que se desligou de Deus, e ela contou uma história para você, real, não é mentira, aconteceu o que ela disse que aconteceu. Mas quantas vezes você, ao ouvir a história dela, a dor dela, você falou assim, é por isso você não vai? Meu filho, fosse por isso eu também não ia. É ou não é verdade, minha gente? Quantas vezes a desilusão, a decepção da pessoa com o padre, você escuta e fala, mas por causa disso? Se fosse por causa disso, eu tinha matado o padre. Para de ser besta. Quantas vezes a decepção, a desilusão da pessoa com a dona fulana, com o seu fulano, com o Beltrano, a pessoa conta, a mãozinha treme, os olhos assim mareja, o queixo dá aquela batidinha, o olho esbugalha, você vê que a pessoa dentro dela, ela está assim. Aí você escuta, você fala, você jura para mim que você está machucado desse tanto por causa desse? Meu Deus. E quem paga a conta é Deus? Que doideira é essa? Ligados à igreja. E aí Jesus vai falar também da oração pessoal. Por isso, de novo eu vos digo, diz Jesus, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Jesus aqui fala da oração feita a 2, 3 no máximo. Gente, quantas vezes a gente não consegue rezar junto porque nós não estamos de acordo? De acordo.
Às vezes a gente até quer pedir a mesma coisa, mas a gente não está de acordo. Então eu e o primo não estamos de acordo. Podemos até estar de acordo que a gente quer que essa igreja fique pronto logo. Né, primo? Mas eu e ele estamos em desacordo. Bota eu e ele no meio daquela terra ali para rezar, não sobe uma Ave Maria direito para o céu, porque eu e ele estamos em desacordo. Né? E aí Jesus diz, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Gente, essas nossas picuinhas às vezes matam coisas tão bonitas, né? Quantos grupos, pastorais, movimentos começaram tão bem. Ave Maria, o fogo caía. Foi morrendo por causa do quê? Por causa dessas coisinhas entre irmãos. Por causa da falta de humildade, sabedoria, de perdão, de uma conversa sós ou com o máximo um. Por falta de alguém mais velho que possa remediar, intermediar alguma situação. Fazer o meio campo, né? São Paulo, em uma das suas cartas, diz assim, presta atenção no padre. Irmãos, ele escreve aos Coríntios. Que história é essa que está acontecendo aí entre vocês? Irmão levando irmão no tribunal para desonrar o nome de Jesus? Ora, será que entre vós não há ninguém um tanto quanto sábio para remediar, para botar esses dois para conversar, chegar num consenso, sem expor a igreja de Cristo no tribunal da cidade de Corinto, onde só tem pagão, para ver que vocês são tudo um bando de gente destemperada? E quantas vezes, meus queridos, isso não acontece entre nós? As nossas questõezinhas sendo resolvidas nos tribunais dos homens, que daí também ninguém quer se envolver. Quando Jesus fala de 1 ou 2 testemunhas, também é para preservar a igreja, o nome de Cristo. Que coisa feia, irmão contra irmão, precisar colocar um advogado no meio. Nós não temos ninguém perto capaz de falar, você me desculpa, com licença, dá licença, estou sabendo que vocês dois não estão legal. Vamos tentar resolver isso? Vamos marcar um horário nós 3? Quero ouvir os dois lados. Um irmão mais velho, é disso aqui que Jesus fala e Paulo replica na carta aos Coríntios. Será que entre vós não tem ninguém capaz de dar conselho para ninguém? Tudo tem que terminar em sala de psicólogo e escritório de advogado entre vocês? Ninguém pode jogar um pouquinho de luz na cabeça do outro, não? Só que quantas vezes também, né, meus irmãos? Até teria esse alguém mais sábio. Mas e o nosso orgulho deixa? Nosso orgulho também não deixa, né? Entre ouvir um sábio, eu vou ouvir você, eu vou ouvir ele. Imagina, eu vou obedecer o que a lei dos homens disser. Que coisa feia. E isso mata e sufoca a própria espiritualidade. Olha o que Jesus está dizendo. Se 2 estão de acordo na terra, corações unidos, limpos, para poder pedir algo, será concedido. E aí, como Jesus aqui no primeiro momento falou só de 2, fico pensando nos casais. Quantas vezes talvez vocês já brigaram por causa de um filho que dá trabalho, que tem um problema, que tem uma situação. Aí a senhora acha que ele precisa ir para o médico tomar uns calmantezinhos. O marido já acha que é falta de cinta, né? E aí começa. Casais que nunca rezaram juntos, que não conseguem estar de acordo sobre nada, consegue fazer sexo, não consegue rezar junto, não consegue pedir junto, não consegue fazer uma noveninha junto, rezar um terço junto, por determinada causa. Olha o que Jesus está dizendo, onde 2 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio, eu estou ali para escutar. Vida financeira, quantas famílias em pé de guerra por causa de dinheiro, não consegue rezar junto sobre isso. Vamos rezar junto isso. O que nós vamos pedir para Deus? Mas aí de novo, dinheiro. Ela acha que o certo era vender esse carro, pegar um mais simples. Ele já gosta tanto do carro, já acha que podia trocar aquele terreno num outro mais barato para pegar a diferença. Enquanto vocês dois não se pôr de acordo, Deus não pode agir. Se põe de acordo. Alguém cede aqui, cede ali. E decide qual caminho a gente segue. Vamos por aqui então? Vamos por aqui então. Agora vamos pedir para Deus que a gente vai dizer que a gente vai por aqui. Para Deus abençoar esse nosso por aqui. Mas a gente não consegue decidir nem o por aqui. Porque a gente não consegue se colocar de acordo muitas vezes. Olha lá, onde 2 estão unidos. Saúde.
Ainda falando dentro do relacionamento da família como um todo, mas do casamento. Às vezes sabe que ela reclama da coluna, do ombro, da cabeça, das cólicas, desses calorão que a idade traz. Nunca rezaram junto para Deus arrumar um médico, para o remédio fazer efeito, para a consulta sair finalmente. 2, de acordo sobre qualquer coisa. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos hoje a Deus que nos dê a graça de sermos pessoas e termos um coração capazes de fazer acordos, de estar de acordo pelo bem maior das coisas, do casamento, da família, da igreja, estar de acordo. Não existe acordo onde só um ganha, não é assim? Quando você é chamado para fazer um acordo, nem que seja na justiça, não vai ser do jeito que um quer, nem do jeito que o outro quer. Pode ser mais do jeito de um do que do outro, mas nunca é 100% do jeito de quem vence. Até quem vence não vence 100%, né? O que é um acordo? É uma vitória onde os dois perdem. Isso é um acordo. Os dois perdem. Por isso tem uma vitória. Teve um acordo. E se a gente não consegue perder nunca para ninguém, ouvir nunca ninguém, a gente fica sem a vitória que tanto quer e tanto briga. Por que brigou? E queria uma vitória. Por que anda estressado, bravo, magoado, sem sono? Porque quer algo. Tem coisas que Deus só dá para quem perde, para quem sabe perder, para quem sabe se pôr de acordo com a igreja e com o próximo. Vamos ficar em pé.